Pois bem, pessoal, voltando, né, que nem eu mencionei para vocês, o POP ele é fundamental. Ele vai nos servir na questão de fazer uma defesa de um padre ou de responder qualquer inquérito. Então ele é válido para a nossa defesa e ele acaba tirando as nossas dúvidas no dia a dia, tá? E eu quero comentar sobre alguns POPs aqui com os senhores que eu acho que são bem relevantes para a nossa atividade, né? Então, ao mesmo tempo que eu venho comentar do POP, eu venho falar sobre aquela questão que eu mencionei ali, que são as especificidades, né, no atendimento de ocorrência de pessoas que são consideradas mais frágeis, né? Então eu trouxe aqui o POP 304.5, que ele vem tratar como grupo vulnerável a questão das mulheres, né? Inclusive é algo muito falado hoje a nível nacional, que é a Lei Maria da Penha. Então trouxe algumas coisas aqui para que a gente possa dar uma lembrada, que a gente possa refletir acerca da necessidade no atendimento, né? Primeiro, né, que a revista nas mulheres sempre deve ser conduzida por uma policial feminina, tá? Quase 100% dos casos vai ter que ser feito dessa maneira. Um dos poucos casos que muitas vezes vai acabar não acontecendo, só que a gente procura evitar no máximo que a gente venha fazer diferente do que deve ser, né, de uma policial feminina revistar. Um dos poucos casos é o artigo 249 do Código de Processo Penal, né? Ele vem dizer se isso não vai importar em retardamento ou prejuízo da diligência, da investigação, enfim, né, a gente vai esperar a policial feminina. Mas se no momento aquilo ali vier trazer uma dificuldade para que possa dar um cumprimento de um mandado de prisão, alguma coisa e a pessoa venha fugir, tu não vai deixar de fazer. Só que é bem importante deixar bem válido na questão do uso da câmera, a questão de pessoas como testemunho para mostrar que não houve abuso e foi perante a necessidade, tá? É bem válido. Outra coisa importante também, né, quando em situações policiais ali, que a gente acaba prendendo, detendo alguma mulher, é bem importante na hora de conduzir as mesmas que não se coloque ali dentro da viatura policial junto com homens. Então se eu estou conduzindo uma mulher presa e um homem, eu devo conduzir em ambiente separado, tá? Muitas vezes, até dependendo das situações aí, muitas vezes a gente coloca o homem na caixa e a mulher, quando tem o banco de trás da viatura, a gente coloca no banco de trás, para que não venha colocar os dois juntos e para que não seja necessário uma outra viatura. Uma coisa fundamental que o terceiro parágrafo traz aqui é a questão do crime sexual, né? Que as mulheres elas devem receber um atendimento muito específico, né? Um atendimento na qual segue todo um protocolo que geralmente os municípios já passam para as delegacias, e a gente tem procurado dar todo um atendimento de qualidade, porque a mulher já está vítima do crime sexual, né? Ela já está ali constrangida, muitas vezes ela não consegue nem expor direito à sua necessidade. Então a gente tem que procurar tratar de uma maneira bem, além de ser imparcial, uma coisa bem sigilosa, uma coisa que venha garantir a ela buscar os seus direitos, buscar proteção, a ajuda, não só do judiciário, mas também a questão da ajuda médica, né? Muitas vezes a questão de saúde também é fundamental. Então a gente tem que fazer um atendimento realmente de excelência, né? E procure diminuir ao máximo a questão do constrangimento da mulher, né? Que é uma situação bem complicada de atender. Continuando também, outra coisa bem importante, né, que muitas pessoas falam, mas não é bem a verdade, né? Aqui, muitas pessoas falam dia a dia que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que para a polícia militar não é bem isso. Quando ocorre briga, né, que há violência, que a mulher está machucada, por mais que a vizinha ligou e você chegue lá na situação e a mulher diga que não quer representar, mas se você viu que ela está machucada, você vai ter que agir. Até porque provavelmente ela está o quê? Amedrontada. Então, nesse caso, realmente a polícia militar ela vai ter que interferir, por mais que a mulher queira ou não representar. Se ela tem ali os hematomas, que acabam comprovando e há um relato de alguém denunciando que ela estava apanhando, então isso se configura o crime da Maria da Penha, né, que é a violência doméstica contra as mulheres. Outra coisa aqui que vem trazer no segundo parágrafo dessa lâmina, a questão de quando houver qualquer crime que seja crime sexual, constrangimento ilegal, crime contra a honra, lesão corporal, de ameaça, os policiais devem sempre adotar providências legais de imediato. Não deve querer ficar procurando mediar a situação para que se resolva entre as partes.
Então tem que procurar agir no sentido que possa dar um atendimento específico para a mulher, porque muitas vezes não dá para mediar essa situação, porque ela vai continuar sendo intimidada, ela vai continuar sendo constrangida, então tem que dar esse atendimento realmente diferenciado. Aqui também fala da Polícia Militar na questão do programa Rede Catarina, né, que é um programa que nós temos em Santa Catarina. Inclusive tem no aplicativo ali o botão de pânico, né, que é o de emergência para as mulheres que são cadastradas no Ministério Público, tá? Então assim, ó, eu não vou entrar em maiores detalhes, até porque vocês vão ter uma disciplina que vai comentar sobre isso, que é a disciplina de programas institucionais. Mas é algo bem válido, tem ajudado muitas mulheres aqui no estado, e o Poder Judiciário ele é parceiro da PM nesse sentido, tá? Então é algo que a Polícia de Santa Catarina tem desenvolvido com excelência também, no atendimento de ocorrência com as mulheres, que é o programa Rede Catarina. Continuando, e outro POP que eu quero comentar com os senhores é a questão do POP que trata sobre criança e adolescente, né, que é algo problemático. Primeiro que criança vai até os 12 anos incompleto, a partir da hora que fez 12 anos até os 18 anos incompleto é adolescente, então desde que nasce até os 11 anos, 11 meses e 29 dias é criança, fez 12 anos vira adolescente e quando fez 18 anos vira adulto, né? Vira legislação. Então, alguns destaques eu trago para os senhores aqui no POP 304.33. Primeiro, a questão da proibição do uso de algema e do transporte dos menores no compartimento fechado da viatura, que são as famosas caixas, né? onde conduz o preso. Só que nós temos que lembrar que assim, o uso da algema ele não é proibido na questão de você conduzir um adolescente. Principalmente aquele adolescente ali que ele está colocando em risco a integridade física da guarnição ou de terceiros, tá? Porque ele está sob efeito de droga, a questão da estatura, do porte físico dele, então não é proibido, mas tem que ser justificado. Só que, no entanto, nós temos que tomar um cuidado que não pode acontecer jamais a questão do transporte em compartimento fechado. Coisas que eu já vi, inclusive, né, por situações que não eram tão graves, a guarnição colocar um adolescente na frente de uma escola para que fosse conduzido para a delegacia. Pô, se realmente é levado isso em frente, a família quer levar em frente, a guarnição iria se complicar e ia responder por um abuso de autoridade, né? Pelo constrangimento que acabou colocando o adolescente. Não digo aos senhores que eu sou favorável a essa questão, né? Estou dizendo a questão da legislação. Então nós temos que tomar ficar atento quanto a essa questão para que não venha cometer erros, né? E vir responder. A questão do caso de apreensão, né? Todo adolescente, ele quando for apreendido, né? Porque ele não é preso, ele é apreendido, quando for conduzido na viatura, ele não deve ser colocado junto com os adultos presos, tá ok? Quando você apreende um adolescente em virtude de uma ordem judicial, você não vai levar para a delegacia, e sim vai conduzir diretamente ao juizado, para que ele dê o encaminhamento necessário. E uma coisa fundamental, que vocês vão se deparar muito e vão ter que fazer isso, né? Sempre que você trabalhar no local que tiver uma delegacia especializada para atendimento a gente chama de DPCAM, né? Que é a Delegacia de Atendimento às Mulheres, aos Idosos, à Criança e Adolescente. Então essa delegacia, ela serve para receber essas situações. Então, por mais que você prenda um adolescente cometendo um crime, né? Que seria para ele um ato infracional, mesmo que ele esteja cometendo esse crime de coautoria com adulto, na realidade você deve conduzir esse adolescente sempre para essa delegacia especializada que geralmente é chamada de DPCAM. Tá? É para lá que deve ser encaminhado. Ah, tem 2 delegacias, então tu vai levar a ocorrência para a DPCAM. Ah, tem só a delegacia normal, então tu leva o adolescente para a delegacia normal. Mas geralmente já tem essa delegacia que é especializada para o atendimento de situações assim, de crime sexual contra as mulheres, de crime contra idoso, crime envolvendo criança e adolescente, tá ok? Então, falando em idoso, vamos para o próximo POP, né, aqui na realidade, né, eu trouxe aqui como grupo vulnerável a questão do idoso, que isso vem ao encontro da Lei 10.741, tá? Que é a Lei do Estatuto do Idoso. Nós temos que lembrar que sempre que for atendimento de ocorrência com idoso, você deve dar uma atenção toda especial, tendo em vista que o idoso, primeiro, é aquela pessoa que já passou de 60 anos, né, tem 60 anos ou mais, e você deve dar uma atenção levando em conta as necessidades físicas, né, que muitas vezes eles vão ter aquela questão sensoriais,
especificações físicas, né, realmente não vai ter aquele vigor igual um jovem. Então a condição etária, por fim, acaba fazendo com que o policial dê um atendimento diferenciado para o idoso, né? Um atendimento muitas vezes, vamos dizer assim, mais compreensivo, para que você possa realmente desenvolver a ocorrência e que possa estar ajudando o idoso naquilo que for necessário de fato. Outros grupos vulneráveis que eu trouxe aqui para a gente refletir também, né? Tem a questão da pessoa com deficiência, e aqui tem vários tipos, eu trouxe alguns para a gente relembrar e comentar. Pessoa com deficiência visual, né? Seja pessoa cega ou com baixa visão. Sempre que você for abordar uma pessoa assim, você tem que se fazer anunciar, tem que dizer para ela que está ali no local. Assim como você, quando for sair de perto dela, também tem que informar a situação. E como a pessoa tem deficiência visual, quer dizer que ela escuta bem, então teu tom de voz tem que ser normal. A gente brinca assim, mas às vezes tem gente que acaba querendo falar mais alto, mas a pessoa é cega e não surda, tá? Então, e a gente tem que lembrar também, se for necessário revistar aquela pessoa, tu vai revistar, se há uma suspeita. Só que tu deve avisar a pessoa, né, já que ela é cega, que aquilo que vai ser feito, explica talvez com mais calma, maior detalhe, mas tem que ser feito sim, tá? E uma coisa bem importante, sempre que você for prestar auxílio a uma pessoa cega, né, que você quer conduzir ela, né, na realidade você tem que deixar que ela segure o seu braço para que você possa auxiliar ela nesse deslocamento. Certo? Já a questão da pessoa com deficiência auditiva. Nós temos que lembrar que essa pessoa ela não escuta, só que a grande maioria deles, eles conseguem fazer aquela leitura labial, então é importante você ficar de frente para eles, para que eles possam tentar interpretar e corresponder àquilo que você está perguntando. Não precisa gritar com essa pessoa se ela realmente tem deficiência auditiva, né? A coisa importante para a pessoa que é surda, além dos teus lábios mexendo, a questão da expressão do rosto, a questão dos movimentos vai ajudar muito na comunicação, porque é assim que eles usam diariamente, tá? E se você não estiver conseguindo entender a mensagem, por fim você deve pedir ajuda de alguém que entenda de Libras, que é intérprete, ou enfim acabar pedindo para que a pessoa escreva a mensagem no papel, né? Mas só lembro aos senhores aí que eu até fiz uma cadeira na faculdade de Libras, e a escrita deles não é igual ao nosso português normal. Geralmente, quando eles vão criar uma frase, eles colocam o verbo no final. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu fui à minha casa. Eu fui à minha casa, né? Por exemplo, provavelmente o surdo vai dizer o quê? A minha casa fui. Nesse sentido, né? Então o vocabulário dele é um pouco diferente na hora da escrita, tá? Ok? Mais um pouquinho então aqui, deixa eu ver. Questão de pessoas que têm necessidade de se locomover de forma motora, né? Seja pessoas cadeirantes ou outras limitações. Lembrando que a cadeira de roda é um equipamento complementar para aquela pessoa com deficiência, né? Então procure não se apoiar ou ficar segurando na mesma. Mas quando se tratar de suspeita, você deve falar para ela que você vai revistá-la, inclusive revistar os bens materiais que ela possui em si e também a própria cadeira. Outra coisa que traga aqui é a questão da pessoa com deficiência intelectual. Nunca use termos pejorativos ou querer infantilizar a pessoa, até porque muitas vezes ela vai ter a repulsa pela farda, então procure tratar de uma maneira serena e parcial. Tá? Use uma linguagem clara e trata de acordo com a idade, sem infantilizar nada. E outro grupo vulnerável que eu trago aqui aos senhores é a questão dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, transexuais e travestis. Primeiro que essa população tem os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa e ela deve ser respeitada. A gente tem que procurar assim respeitar esses direitos e garantir que os direitos deles também sejam respeitados. Então devemos registrar qualquer tipo de ocorrência contra eles. Nós temos que geralmente perguntar para essas pessoas como que elas querem ser chamadas, que é o nome social. E uma coisa importante, né? Sempre que tiver que acontecer a busca pessoal num homossexual masculino, quem vai realizar é a própria guarnição de homens da PM, tá ok? Procure sempre se referir a travesti ou transexuais pelos pronomes femininos, que é assim que eles querem que se chamem. E uma coisa importante, né, a manifestação de afeto em público, ela não é crime, desde que ela não seja um ato obsceno, né, independente da sexualidade da pessoa.
Então isso é um pouquinho da questão dos grupos vulneráveis que eu trago aos senhores, tá ok? Vou dar mais uma pausa.